Então é muito fácil, né? Ser profeta. Você profetiza, não cumpre e a culpa é do outro. Os dois testes do profeta ele tinha que dizer a verdade, ou ele tinha que ser ortodoxo, a doutrina dele tinha que ser a doutrina correta, e a profecia dele tinha que acontecer como ele disse. Eram os dois testes do profeta. Se a gente fosse aplicar esse teste hoje, a rigor, ia ter muito apedrejamento. Ia ter muito apedrejamento. Alguns exemplos. Valnice Milhomens, está na internet, profetizou o retorno de Cristo em 2007. Então passou 2007 e Cristo não voltou. René Terranova profetizou que 2011 seria o ano aceitável do Senhor, em que os crentes viriam todas as suas dívidas pagas, todos os membros da sua casa que não eram convertidos haveriam de se converter, que você teria grande prosperidade. O ano de 2011 passou e nada disso aconteceu. Profetisas como Cindy Jacobs profetizaram que em 2011 o PIB do Brasil seria 6 vezes maior do que dos Estados Unidos, que o Brasil, pena que é uma falsa profetisa, né? Nada disso aconteceu. Aí Neuza Itioca, vi no site dela, ela defendendo a Cindy Jacobs, dizendo o seguinte: não aconteceu por quê? Porque as profecias são condicionais. Né? Deus profetizou, através de Cindy Jacobs, de que o Brasil iria resolver todos os seus problemas financeiros. Mas o que é que nós fizemos com essa profecia? Nós não acreditamos, nós não trabalhamos, nós não produzimos. O resultado não se cumpriu, mas não por culpa de Deus, por culpa nossa. Então é muito fácil, né? Ser profeta. Você profetiza, não cumpre e a culpa é do outro, né? Que não lutou, não... Agora eu pergunto, se a gente fosse aplicar esse critério de profecia às profecias bíblicas, se a palavra de Deus fosse condicional à obediência humana, Jesus não tinha nascido, não tinha morrido pelos nossos pecados, nada do que Deus tinha prometido haveria de acontecer. Todos eles pregam a teologia da prosperidade. Todos estes apóstolos são adeptos da teologia da prosperidade, que você tem que fazer sacrifício, que você tem que dar, que você tem que... para você receber a prosperidade, você primeiro precisa plantar semente, você precisa contribuir, e aí fazem campanha, fazem movimento, sempre voltado para arrecadar dinheiro, dinheiro, dinheiro em dinheiro. A dica do John MacArthur, num livro que ele acabou de lançar nos Estados Unidos, intitulado Strange Fire, Fogo Estranho. Ele tem um capítulo só sobre os apóstolos modernos. E ele diz: eu só vou fazer uma crítica à nova reforma apostólica. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Certo? E aí eu vou pegar os 3 pontos do MacArthur para facilitar aqui a nossa análise. Realmente, a nova reforma apostólica não é nova, porque, como nós já vimos, o desejo de ser apóstolo existe desde o século II com os gnósticos, com Marcião, Maniqueu. Segunda coisa, não é uma reforma. A reforma protestante queria exatamente acabar com os apóstolos romanos e voltar para a Escritura. A nova reforma apostólica quer trazer os apóstolos de volta. Toda verdadeira reforma consiste num retorno à doutrina apostólica. Então não é nova, não é reforma e nem é, em terceiro lugar, apostólica. Não é apostólica porque não tem as marcas dos apóstolos. Um apóstolo era alguém chamado diretamente por Cristo, pelo Cristo vivo, e que era testemunha da ressurreição, alguém que viu a Cristo depois da ressurreição. Só tem 13 pessoas que cabem nessa categoria no Novo Testamento: os 12 e Paulo. Então Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que Cristo apareceu aos 12, apareceu a Cefas, depois a 500 irmãos, depois a Tiago, depois aos apóstolos e por último de todos apareceu a mim. Ou seja, Paulo está dizendo que o último a quem Cristo apareceu no corpo da sua ressurreição foi ele. Logo, ninguém que viveu depois de Paulo tem a condição necessária para ser apóstolo, que é ter visto o Cristo ressurreto. Então, nenhum desses homens viu o Cristo ressurreto, porque ele só apareceu pela última vez ao apóstolo Paulo.